Oi! Então, hoje é a nossa primeira videoaula e nós vamos abordar acerca da Revolução Inglesa, que aconteceu na Inglaterra e também pode ser chamada de Revolução Puritana, tá? Para ministrar a minha aula, para ministrar essa aula, eu estou aqui de fundo um slide que pela distância vocês não vão conseguir ver o que tá no slide enquanto eu estou dando aula, tá? Mas eu vou estar disponibilizando junto com a videoaula. Então, vamos começar. Para que a gente entenda o que foi a Revolução Inglesa, é preciso que a gente tenha em mente que para acontecer precisa de um marco histórico. Como assim um marco histórico? Alguma coisa que seja o estopim, que fale assim, não, alguma coisa não está certa, nós precisamos revolucionar, nós precisamos mudar. Então, para a nossa primeira pergunta, o que foi a Revolução Inglesa? A Revolução Inglesa ela foi um dos acontecimentos mais importantes da Idade Moderna. Por quê? Essa revolução ela estava trazendo um fim ao absolutismo na Inglaterra. Como assim? O que estava acontecendo? Lá na Inglaterra tinha um rei que estava governando o país. Esse rei, antes a gente vai falar parte por parte, mas só pra gente entender, esse rei ele era totalmente autoritário, totalmente absolutista. Então, tinha lá os reis, a alta nobreza e os burgueses. Claro, o rei, que era totalmente autoritário, ele não queria opinião de ninguém. Opinião de ninguém. Então, ele só estava governando conforme o que ele achava que devia e não estava nem aí para a opinião do outro, para se estava bom para o outro ou não. Então, vamos chegar mais contextualizar. A gente já entendeu mais ou menos o que foi, o nome, né, Revolução Inglesa. E aí fala também, a Revolução Inglesa, ela ocorreu no século XVII e ela durou mais ou menos ali por volta de 3 anos, tá? E foi um dos principais acontecimentos da Idade Moderna, como eu já falei. Foi considerada a primeira das grandes revoluções burguesas. Como assim? Foi a primeira, uma das grandes, na verdade, uma das primeiras, não foi a primeira, mas foi uma das, que a burguesia, ela se juntou, se uniu e falou, vamos revolucionar, vamos mudar. Isso aqui não tá bom para a gente. Então foi um dos primeiros, das primeiras grandes revoluções burguesas, que foram liberadas pela burguesia. Com o processo dessa revolução, a burguesia, ela, por meio de uma guerra civil, o que é essa guerra civil? É justamente onde vai acontecer esse confronto, onde vai ocorrer o PAN da Revolução Inglesa, e ela, por meio dessa guerra civil e da atuação do parlamento, ela conseguiu combater o Estado absolutista, deste país e reformular a estrutura política que culminara no modelo da monarquia. Calma lá, vamos entender o que estava acontecendo aqui, o que era então essa guerra civil, antes da gente adentrar mesmo nesse assunto. A guerra civil, ela era justamente uma guerra que foi o estopim para acontecer a Revolução Inglesa. Por quê? O rei, como eu falei, ele era totalmente absolutista, ele era monárquico, ele estava numa monarquia, e ele era absolutista autoritário. Então o que ele fazia? Ele ditava as regras, ele ditava as coisas como ele achava que deve, e não estava nem aí para um parlamento, porque ele não chamava, não convocava o parlamento para as decisões dele, para o que ele achava que deveria fazer, ele simplesmente agia como ele achava que devia. Então, o que foi essa guerra civil foi justamente quando uniu o parlamento com a burguesia para tentar derrubar esse poder absoluto na mão do rei. E entrar o quê? Porque a gente fala assim, vai acabar a monarquia desse rei absolutista. E no final, professora, vai acontecer o quê? Assim, né? Vai acontecer que depois dessa revolução, como a gente vai ver mais na frente, vai entrar outra monarquia, mas é uma outra monarquia que a gente pode chamar de monarquia republicana, tá? E não mais absolutista, mas a gente já chega lá. Vamos lá, continuar. A Revolução. A Revolução ela foi composta por 4 fases. 4 fases importantes para que a gente entenda. A primeira, como eu já falei, que é a Revolução Puritano-Inglesa, ela foi a partir da Guerra Civil. Que é a Guerra Civil que eu falei um pouquinho aqui, mas que eu vou detalhar mais um pouco na frente. Que ocorreu essa Guerra Civil lá por volta de 1640 a 1649, tá?
A segunda fase foi a República de Oliver Cromwell. É preciso muito lembrar deste nome, porque ele foi uma pessoa muito importante para que ocorresse a Revolução Inglesa, tá? E essa república dele durou de cerca de 1649 até 1658. A terceira fase, ela foi a restauração da dinastia dos Stuarts. Como assim restauração? Quando eu falei que tinha um rei no poder, tá, que esse rei ele era o absolutista, que era justamente o que fez com que a burguesia viesse contra ele para poder fazer uma revolução, era a dinastia dos Stuarts. A família Stuart estava no poder, tá? Então esse rei era um Stuart. E mais lá na frente vai ter a restauração da dinastia dos Stuarts, com os reis Carlos II e Jaime II. E esse período mais ou menos durou por volta de 1660 até 1688. Então, como vocês podem ver, e eu já falei, a Revolução Puritana ou Inglesa, ela durou muito tempo. E a última fase, e a quarta, é a Revolução Gloriosa, tá? Que vocês já vão entender o porquê desse nome. E ela encerrou com o reinado de Jaime II e instituiu o que a gente chama de monarquia parlamentarista, tá? Então vamos lá entender o que foi esse primeiro absolutismo lá que tirou o rei do poder para depois chegar à Guerra Civil. Então a gente vai contextualizar um pouco para poder entender o que realmente estava acontecendo ali, ok? Então, a primeira coisa, o absolutismo monárquico das dinastias de Tudor e Stuart. Tá, o que é isso? É uma família que estava governando a Inglaterra por muito tempo. Desculpa. Por muito tempo, tá? Então, durou grande parte do século ali 16, mais ou menos, e a burguesia ela esteve bem articulada com os nobres e com os reis pertencentes à dinastia de Stuart, que consolidava essa reforma anglicana. A reforma religiosa de Henrique VIII proporcionou grandes benefícios financeiros tanto para os nobres quanto para a burguesia. Então vamos entender rapidamente o que está falando aqui. A família Stuart estava no poder, como eu falei, e esse rei era um Stuart, tá? E ele estava governando conforme o que ele achava que devia fazer. Ele era totalmente autoritário. Então, as coisas que ele falava beneficiava para quem? Para os nobres. Os nobres, o rei. E também, aqui embaixo, a gente tem os católicos. Porque o rei, ele era casado com uma mulher que era católica. Então, aqui ele implantava um regime católico, mais ou menos. Então, não agradava, por exemplo, aos publicanos, aos puritanos, aos anglicanos. Desculpa. Anglicanos e puritanos não se agradava dos católicos, tá? Então, preciso saber disso porque vai ter um estopim, vai ter ali quando acontecer a guerra, vai ser dividido por dois grupos e a gente precisa entender quem é que estava nesses grupos. Vamos lá. Teve início um processo, então, de conversão das antigas terras feudais de domínio da Igreja Católica em propriedades privadas, o que possibilitou a formação de cercamentos e arrendamentos que foram vendidos aos burgueses que pretendiam explorar minas de carvão ou praticar alguma atividade agrícola. Isso aqui é só para contextualizar mais ou menos o que estava ali acontecendo no regime dos Stuarts no poder, tá? Além disso, a ruptura da Igreja Católica dispensou a Inglaterra de pagar tributos para Roma, bem como colocou a marinha inglesa em flagrante da rivalidade contra os navios dos países católicos, sobretudo os espanhóis. Tá, o que está falando mais ou menos aqui? Que esse rei da Inglaterra, ele estava unificado aos nobres e à Igreja Católica. Então, a Igreja Católica, os lucros vinham para ela e iam para o rei também. Então isso beneficiava as duas e as duas concordavam com as coisas. As duas estavam juntas, estavam lucrando juntas, vamos se dizer assim. Então, com essa união da Igreja Católica, a Inglaterra não precisava pagar nada para Roma, não precisava pagar tributo para Roma. Estava acontecendo também que a marinha inglesa ela estava trazendo navios
dos países católicos para a Inglaterra. Então estava tendo uma união ali da Inglaterra, dos ingleses, com os católicos, tá? Isso é só pra gente contextualizar um pouco com o que estava acontecendo ali nesse tempo. E aí a gente vem então pro problema. Qual era o problema que estava acontecendo aqui nessa época para que a burguesia falasse assim: não, gente, eu preciso de uma revolução, isso aqui não tá bom pra gente, vamos lutar pela gente. Qual era o problema? O problema é que a força adquirida pela burguesia estava associada ao puritanismo. O que eu falei pra vocês? Que o rei, ele era católico, ele era casado com uma mulher católica e estava unido aos católicos, ok? Beleza. Falei também que quem era contra o catolicismo, ou seja, as pessoas que no momento da guerra ali seriam contra o rei, eram então os puritanos e os anglicanos. E os puritanos eram justamente quem? Aqueles que estavam unidos à burguesia. Então, esse era justamente o problema. Estava associado ao puritanismo, que era a religião que mais atraía a burguesia, que dava suporte ideológico para o radicalismo político anti-absolutista. Então é aí que a gente precisa entender por quê. Se a burguesia ela era puritana e essa ideologia que trazia o puritanismo era anti-absolutista, o que estava acontecendo aí? O rei era justamente absoluto. Ele era absolutista. Ele tinha suas ideias como únicas, não comunicava a ninguém e era aquilo que ele achava que devia. Então, o que aconteceu? Esse foi um dos marcos do estopim para que acontecesse essa revolução da Inglaterra. Vamos então entrar aqui no contexto aqui da primeira pessoa. Quem é que estava governando nesse momento? Era justamente o monarca do Stuart, Jaime I, que estava governando ali por volta de 1603 a 1625. O que acontecia? A Inglaterra estava passando por uma forte crise, uma crise econômica. E as pessoas, a burguesia, que era quem pagava impostos, porque a alta nobreza não paga imposto e o clero também não paga imposto. Então, a burguesia que estava ali pagando imposto e os mais pobres, né, que estavam pagando imposto, eles já estavam gastando com isso. Com essa crise econômica, eles já estavam gastando demais. E o rei falou assim: vou aumentar os impostos. Tá, mas como assim, professora? Tá tendo uma crise e o rei aumenta os impostos? Foi justamente isso que aconteceu. Só que é preciso que a gente saiba e fique atento a um fato. O rei, ele não convocava o parlamento há anos, ele simplesmente não convocava. Quando ele inventou de aumentar os impostos com isso da crise econômica, ele falou: não, vou ali, vou chamar o parlamento. O parlamento aqui vir aqui me ajudar, tá? Pra essa ideia não passar como se fosse só minha, entendeu? Pra o pessoal não me revoltar, não se revoltar contra mim. Então ele foi e convocou o parlamento. Mas é óbvio que o parlamento, ele não aprovou a ideia de aumentar os impostos. Além disso, além de não aprovar esse aumento dos impostos, o parlamento, ele pedia para que o rei ele seguisse uma constituição. Como assim? Para que o rei ele não simplesmente agisse como ele achava que devia, no bom humor dele. Se ele estava bem, ele condenava alguma coisa de um jeito e se tivesse mal de outro. Não, queria que seguisse justamente uma constituição.